você chegou em algum momento lá na Globo a namorar, dirigir uma novela? Não, porque é uma expertise muito particular, assim. É, Eu né? admiro muito os caras que conseguem fazer novela, porque, cara, se série você faz 7 páginas, 10 páginas por dia, os caras fazem 40, 50, sei lá quanto é que eles fazem muitas. Eu acho uma expertise muito específica. Não sei se eu teria essa habilidade, não. Eu admiro, eu vi, acompanhei o processo deles. Fiquei muito impressionado como eles conseguem levantar um troço rápido, assim, tipo, você filmar tal coisa no final de semana, E é obra aberta, né? tá aberta, tá Não, muda levantado o tudo. prédio. Cara, isso eu acho que é a Tem obra que aberta, ralar. né? Tipo, a qualquer momento pode mudar e tudo Não, eu mais. admiro todo mundo que faz novela. Uma boa atuação em novela para mim é uma incógnita, porque exatamente isso, é uma obra aberta que pode mudar, que tem um monte de inputs diferentes, e o cara consegue fazer aquilo bem, de emocionar, de causar empatia. Eu falei, cara, quem faz bem eu acho muito impressionante. E você não se interessou por fazer ou nem... Não, quando eu fui chamado, eu não fui com esse nome, né? Mas era uma experiência, era quase uma espécie de núcleo experimental, assim, de começar a fazer série, de começar a fazer uma outra dramaturgia. Então eu fui lá com o Felipe Barbosa, também veio atrás de mim, que foi o outro diretor. Foram surgindo os diretores que vinham de cinema para fazer exatamente isso, Sob Pressão, Segunda Chamada, Carcereiros, tudo meio que surgiu nessa mesma época, assim. Então eu fui exatamente com uma outra lógica, né? Eu não fui exatamente para Entendi. abrir um outro flanco que eles estavam começando a abrir, que acabou gerando o que eles têm hoje, está sedimentado como um departamento mais de série, né? Que já fazia antigamente, mas era meio misturado, novela, série era meio misturada, né? Zé, Tinha aquele minissérie, microsérie, né? E hoje acho que as séries tomaram mesmo. que estão consolidando. Tem umas coisas, eles acabaram pegando um pouco dessa expertise que eles têm de produção. Isso. E acho que fizeram coisas muito interessantes, né? Sim. Assim, até agora mesmo, a própria série que o Miriam está fazendo, os outros. Nossa, Nossa, eu Kelly assisti, tá eu todo também mundo não, falando mas tá todo super mundo bem. falando assim. Não, o Kelly Andra fez também, que é excelente. É essa verdade, Vida a pela Frente. vida. Como é que é? Desculpa. Vida pela Frente. Isso também tem muita gente falando Excelente. bem. Então acho que foi ganhando. É interessante, porque eles têm realmente uma expertise lá, e entendimento de respeito ao artista, à dramaturgia. E eu surgi nessa época, assim, de começar esse núcleo a fazer. Foi interessante, foi uma experiência muito, muito bacana, assim. É ótimo que você vai envelhecer no tempo normal das pessoas, porque os diretores de novela realmente é uma loucura. Não sei como dar conta mesmo. Não é isso, os caras já saem 8 horas, os caras já vão montar, Estão na porque tem que ilha, ir na ilha. Aí, meia-noite, os caras, não sei se estão todos assim, tá? Mas alguns que eu vi, meia-noite acabava, os caras, 10 da manhã já estavam lá de novo, já 8 da manhã. Caraca. É Alugavam bizarro um mesmo. apartamento perto do Projac, para já não ter que ter o trânsito. Eu falei, cara, é uma intensidade, é uma coisa quase de atleta olímpico, né? Isso aí. Energia de atleta Não, tem que ter Eu uma... não tenho essa energia. E você acha que a tendência hoje, com o que você está sentindo assim, do mundo, é a novela ir diminuindo cada vez mais até virar série, ou você acha que ainda tem um caminho longo para... Eu não sei, eu não sei. Eu queria ter Uma bola de cristal, essa né, bola pra de você cristal. Eu não sei, assim, é um gênero popular com muita capilaridade, digamos assim, né? Assim, novela é uma coisa cultural muito latina, mas muito brasileira. A novela, particularmente, que se faz aqui, é uma novela realmente com muita sofisticação, assim, de visual, de acabamento. Se você comparar com outras novelas, né? Você viaja e vê outras novelas, fala, "Ih, agora você nem precisa viajar, tem nos streamings, tem, né?" Mas também, cara, tem um público jovem que está conectado com outras coisas, né? E que tem outro ritmo de leitura para as coisas, né? São os caras que, de repente, meu filho mesmo, fica no TikTok, às vezes, fica lá várias coisas, fica mudando, não fica linearmente numa narrativa durante tanto tempo assim. Não sei como é que vai ser essa Esse é o nova entendimento geração. que a gente vai ter dessa geração daqui 20 anos, né? Mas tem Que uma eu entendi coisa... o que vai ser esse cara de 20 anos hoje com 40, que aí vai ser tomado pela maioria das pessoas Mas de tem uma um outra movimento, idade, né? um movimento, por exemplo, a minha mãe ama novela, tal, não sei o que, mas já tem um movimento dela para séries muito louco, sabe? Eu ligo 11 da manhã,
Não, tô vendo aquela Break Bad, man. Ah, isso daí eu não gostei. Daí ela vai ver outra. O cara tá assistindo lá 11 horas lá no Netflix. Eu falo, A minha porra, mãe ainda não mas- entrou nessa, não. É, Tá super Mas novela. você não sente hoje, cada vez mais. Eu lembro quando começaram essa produção volumosa de séries nacionais, tinha muita gente falando, ainda tem muita influência da telenovela, porque o brasileiro é assim. E aí eu vejo as novelas hoje, eu já falo, cara, elas já estão bebendo bastante das séries, né? Sim, Então então. eu fico pensando o quanto que ao invés de sumir uma ou outra, Vai- vai começar vai juntar. daquela. É. Tem algumas novelas. Essa daí é Todas as Flores, não foi? Da Globoplay? Pô, ela já tem um. Eu não sabia, você dava. Eu não sabia se aquilo era uma série ou uma novela. Ah, sabe? mesmo aquela da Regina Casé. É Amor aquela de Mãe, novela né? de Amor de Mãe já É começou verdade. a contar coisas muito. Forma de verdade. filmar, né? É, mesmo a atuação. Eu lembro que quando teve a Avenida Brasil, ficou muito conhecido, acho que era a Amora, como ela Era a Amora. gravava, né? Que ela apelava todo mundo. E aí, tipo, tinha um trabalho mais artesanal que saía daquele lugar do estúdio, com as câmeras e tal, né? Ali. Eu acho, sei lá, eu fico pensando que eu acho que as coisas vão. Eu acho o audiovisual, é isso que eu falei, é muito dinâmico, né? É. Eu até estava conversando, estou mixando um filme agora aqui em São Paulo, e estava falando isso com a editora de som. Falei, cara, é um processo muito dinâmico, assim, ele muda muito. E quando eu comecei a carreira, exatamente isso era o fim do processo mecânico e químico, né? Fim da película, o fim de montar em moviola, o fim de editar linear, para surgir o processo digital que acabou se estabelecendo por completo, assim. Que foi uma coisa, tipo... E é isso, o cinema tá sempre... O audiovisual está sempre passando por transformações muito intensas. Assim. E hoje ele tem uma entrada culturalmente muito, muito forte, né? Assim, você entra no metrô... Outro dia eu estava no metrô que estava o cara vendo o irlandês celular no metrô. Ele falou assim, cara, isso são mudanças de paradigmas numas velocidades. Agora vai vir... muito assustador. Vai vir mais coisa agora, né? Tá vindo mais inteligência artificial, assim, sei lá o que tá vindo, assim. Então eu acho que é difícil prever, né? Mas eu acho que a grande questão é a gente manter sempre a mente dinâmica também, porque... E tá sempre abrindo novas frentes, testando outras coisas. Eu sempre procuro fazer isso, assim, eu não procuro... eu comecei também a experimentar game, eu tô começando a conversar com as pessoas que fazem game para criar um game, porque eu acho que é uma dramaturgia incrível. Verdade. Eu aprendi com meu filho, eu tô vendo assim, eu fiz uma experiência de um filme em stories, em formato de stories. Que legal. Tô fazendo um podcast de ficção. Eu Isso falei, que cara, eu ia te falar, porque eu vi no seu Instagram alguma coisa sobre o podcast e queria que você falasse um pouco isso. eu comecei, falei, cara, surgiu um pouco na pandemia, que teve esse tempo de botar todas as coisas que estavam guardadas e tentar reorganizar as coisas que você fala, eu tenho essa ideia. E eu sempre quis fazer cinema fantástico. Minha primeira meta era fazer cinema fantástico. Mas a escola do cinema brasileiro é uma escola realista. E não cabia fazer filmes de cinema fantástico. Aí eu acabei fazendo uma série da HBO em 2015, que até era isso, o Hipnotizador. Mas eu falei, cara, eu quero retomar, porque fazer um podcast de histórias fantásticas é ótimo, porque eu posso ter foguete, posso ter multidão. Pode ter tudo, né? Posso Total. explodir coisa à vontade, que não vai ter problema. E, cara, é uma chance de criar, às vezes, umas coisas que às vezes você não consegue. Às vezes histórias malucas, o cara falando, mas isso aí vai funcionar? Falei, cara, eu peguei vários autores que eu acho interessantes, autoras que eu acho interessantes. Falei, faz aquela coisa mais maluca que você receberia não de alguém, você não conseguiria vender para ninguém. Vamos fazer, vamos produzir. Histórias curtas, né? Sim. E aí elas criaram histórias muito malucas. A Simone Campos, Carlos Marcelo, que é o escritor Carlos Marcelo Carvalho, que fez um livro chamado Preso no Paraíso. Rosane Mulholland, que é atriz, mas também escreve muito bem. E também fez... Eu fui chamando várias pessoas. Eu também, todas as minhas histórias malucas eu comecei. E é interessante porque é muito divertido. Uhum. É muito divertido, assim, porque de certa forma, uma experiência lúdica muito grande, é uma experiência que remete à radionovela. Isso que eu ia falar. Que é muito massa. Eu falei assim, cara, você vai voltar com a radionovela, né? Porque assim, ao contrário desse nosso podcast, então tá sendo todo filmado e tal, mas ali você vai beber lá na radionovela, vai voltar à radionovela. Mas com toda a tecnologia de edição de som. Então você tem um monte de sons que são muito realistas, né? Você consegue trazer camadas de som. Você não vai ter aquele cara fazendo a chuva. A radionovela tinha isso, né? O cavalo chegando. Chamei dois trilheiros também que são incríveis. Aqui um que trabalha muito comigo, que é o Zé Pedro Golo, assim, que tem umas trilhas esquisitíssimas também, que eu acho ótimo. E aí fui juntando um time meio também um pouco na amizade, um pouco com pouca verba, mas fui juntando. Então
é um podcast modesto, mas tem a Natália Laje, tem o Otávio Milha, tem o Elcir de Souza, Eu sei, tem a nossa. Rosane, tem a Juliana Didoni, faz um... Então fui chamando isso, são episódios curtos, são histórias fantásticas, de 4 ou 5 episódios, que eu vou estar lançando sempre segunda, quarta e sexta. Você vai lançar pelo YouTube, Spotify? A gente vai botar no Spotify e no Deezer. E estamos vendo se a gente amplia mais. Mas Como até vai falar- chamar? Vai chamar Rádio Filmes do Impossível. Rádio Filmes do Impossível. Rádios, filmes. Cara, é uma loucura. Cara, é muito divertido. Eu faço aquilo e falo, gente, você não tem esse estresse de preocupar isso, né, com de altas produções. Porque exatamente, tem uns que são super produções. Tem uma que é uma personagem, uma imigrante brasileira que mora ao lado da NASA. Cara, que maravilha. Acabou, aqui não tem locação. Foguete. Caraca, você vai pra qualquer lugar do mundo, né, velho? Quem fica chateado são as figurinistas que trabalham com ele, né? Não, mas O assim, pessoal da figurina. são as- Não, e o pessoal da maquiagem também, Também. vai ficar puto. Não, né? são outras, é outra experiência, Sim, assim, mas total. muito, muito bacana, assim, é muito libertadora, porque exatamente é um espaço de muita liberdade, assim, as pessoas, é isso, é quase no bom sentido também do jazz, assim, cara, é só um momento de solar, faz o que quer, a gente vai, claro que não é porra louquice, a gente vai ajustando, vai pensando na dramaturgia, mas com muita liberdade, assim, de temas, de abordagem, eu tô achando E umas vou te coisas... dizer, é lógico, tudo é uma experiência, um tiro no escuro. Mas você pode se surpreender, porque, cara, as pessoas estão ouvindo muito. Nossa, E é um lugar diferente. Muito. Né? Eu já gravei 2 podcasts Com a Pamela, a namorada era contigo. era uma adaptação do Dostoiévski e o outro um espetáculo que eu fiz em 2019. A gente ia fazer uma temporada nova na pandemia e, na verdade, na época que surgiu a pandemia, cara, pegamos a verba e transformamos num podcast, adaptamos tudo. Legal. Foi bem legal. Não, e é muito legal, porque no meu caso eu trago muito numa experiência de edição de som de cinema. Então eu trago todos esses efeitos de edição de som. Os editores de som me emprestaram todas as bibliotecas deles também. Então eu fui. Então, cara, é uma coisa muito legal. Eu estou muito, muito feliz. Assim, eu ouço aquilo e falo, cara, que coisa interessante. Se vai dar certo, se é sucesso ou não. Sim. Mas me deu muito prazer, tá dando muito prazer de fazer. Assim, as pessoas também que fazem também. Que também se sentem muito felizes, assim. Mas são as E o risco experiências. é menor também, né? Financeiramente falando, é um risco que tudo bem, né? É um risco menor. Mas também eu acho que também é interessante, porque uma das coisas que me motivou a fazer, quando eu vi que foi aquela série Homecoming, com a Julia Roberts, que está na Prime. Eu falei, cara, isso veio de um podcast. O cara fez um podcast de ficção, os caras viram e falaram, que dá uma boa história. Vira também, eu fiquei, até falei, isso é quase um monstruário também de possibilidades de histórias e tudo. Então, roteiro. e com roteiristas que eu acho interessantes, com pessoas que eu acho interessantes, que têm ideias interessantes. Assim, que às vezes está no mercado, você tem que entregar, né? Você tem, às vezes, parâmetros assim, muito rígidos, às vezes. A gente está falando, às vezes, tem parâmetros muito rígidos. E às vezes tem muita pressa também, né? Você tem um tempo para fazer, então, às vezes, você não tem um tempo de experimentar muita coisa. E às vezes você não quer arriscar também, porque você tem muitas estruturas que é melhor ir para o garantido. E aí a gente realmente foi para um outro lugar, assim, que eu estou muito realizado, assim. Mas eu estou tentando fazer várias coisas assim, porque eu acho que é isso, o audiovisual é isso, né? O audiovisual é um universo permanentemente em expansão. É verdade. E a gente tem que estar tentando se comunicar de várias plataformas. E assim. é legal que você está explorando nichos que você ainda não experimentou. O podcast. Como é que é essa parada dos games? Cara, eu tô com 2 ideias de game. Uma é totalmente lúdico, totalmente matemática, as bolinhas amarelas que você vai casando. E um outro que ainda não dá para falar muito, mas tentando pensar em histórias brasileiras, assim. Legal. Então a gente está aí com uma ideia que se passa na Amazônia. É interessante. Esse assim. é um mercado em constante expansão, né? Cara, e é uma dramaturgia. Eu fico chocado com os games, assim. Eu falei, cara, tem uns games que tem umas histórias que você fala assim, porra. E é isso. Como é uma história que você vai. É em expansão também, né? Você vai criando. Eu fico vendo, às vezes fica 5 horas, 6 horas jogando aquilo, porque é um processo que realmente é muito dinâmico, né? A interação se dá de outra forma com a história.
Então, só que escrever roteiro de game é uma loucura, porque parece que está fazendo uma equação matemática. Sei lá, Eu fico vai botando a imaginando. programação lá. Não, e Eu você estou vê- experimentando, esse é o que está mais atrasado das minhas experiências, assim, mas eu E estou você vê, experimentando. independente disso, tem um The Last of Us que também É, É né? verdade, é um jogo, né? é um Virou jogo. série jogo, também? é um jogo. Virou uma Virou série uma ótima. sériezaça. Série excelente. É mesmo? Série excelente. É o que você falou, tudo acaba sendo um mostruário e tudo você e quando dá resultado você consegue enxergar em outra plataforma, em outra linguagem, Sim. né? Pô, Zé, mas É que... muito legal. Não, para mim é fundamental, assim, tá experimentando. Eu sou curioso também, sempre fui curioso, né? Muito inquieto também, mas eu acho que é muito importante a gente estar entendendo e dialogando. Essa coisa do filme em Stories, só para terminar essas experiências. Não, fala aí dessas também, várias, é né, legal. Cara, isso aí porque eu vi uma vez quando tinha Snapchat, eu vi um filme de terror, que era essas filmagens encontradas, né? Que era um Sim. celular encontrado num filme de terror. Eu falei, cara, isso aqui é interessante, essa ideia foi boa. E aí um amigo meu falava assim, minha filha de 14 anos não só vê stories, não vê cinema, não vai ao cinema com os amigos. O lance dela fica conectado no stories. O cinema dela é o stories. Eu falei, cara, se a gente criasse uma história nesse formato, para ser exibido aqui. E aí na pandemia, só que aí que é curioso, que aí volta para o meu primeiro longa. Eu pensei num gênero, tipo um terror, que é muito fácil, né? Você faz um gênero que tem a ver com a pessoa se filmando, né? A pessoa filmando o celular. Só que aí eu tinha uma amiga minha que estava se mudando em Nova York na época da pandemia, no auge da pandemia. Ela tinha asma e ela precisou se mudar porque o dono do apartamento pediu. E ela estava em pânico de se mudar e tudo, enfim, o que acontecia com isso. Eu falei, de alguma forma também eu sugeri, cara, filma um pouco isso, até como você está também ser atriz, não está sem trabalho, está sem nada, vai filmando um pouco isso assim, e vamos criar um roteiro aqui junto, em formato de stories, vamos ver o que acontece. E aconteceram coisas incríveis, porque tudo, de repente ela foi filmando Nova York, é meio um documentário, ela criou um personagem e ia para a rua fazendo stories da personagem, mas filmando a procura da casa dela, a procura de emprego também, porque ela estava procurando qualquer tipo de emprego naquela época. E várias coisas foram acontecendo, né? Várias coisas históricas. O George Floyd aconteceu nessa época, então as ruas de Nova York ficaram tomadas, de repente estavam vazias, ficaram tomadas. Eu falei, cara, essa ideia é boa, eu vou expandir. Achei uma amiga minha que estava se mudando de Lisboa para Madrid, exato. E aí pedi para ela fazer a mesma coisa. Uma amiga minha que estava trabalhando, que é a Ana Chelsea, que estava não era amiga, foi em indicação, que foi trabalhar numa fábrica da Honda, porque estava em Osaka, e foi trabalhar numa fábrica da Honda no interior. Falei, filma isso também. Aí eu fiz um filme em forma de histórias, de 5 histórias na pandemia, de pessoas se mudando. Em vários cantos do país, muito louco. Filmei com celular, filmei no Japão, filmei na Austrália, filmei na Europa, filmei no Brasil, filmei no Quer dizer, uma Nova York. superprodução, né? E celular, tudo com celular e tudo com ator meio que fazendo um personagem na rua. Horas ele estava em selfie, horas ele mostrava a rua. Exato. E filmava e contava. E às vezes ele narrava o que estava acontecendo, às vezes ele estava filmando na rua acontecendo, enfim, fazia uns registros, nem stories mesmo, mas do cotidiano delas, são todas atrizes procurando apartamentos na mudança, porque foi uma coincidência, o que foi acontecendo, eu falei, coincidência, né? É sinal. Muito É bom, sinal. cara. E aí eu fiz o filme assim, então esse aí deve estar também exibindo esse ano também. Ah, eu ia também exibir, tá. eu ia exibir no Instagram, mas eu achei a experiência tão boa que eu vou exibir no cinema, no formato de celular. No formato de celular. Mas eu vou exibir no cinema também. O que seja que vai acontecer, não sei se vai dar certo ou não, mas com toda a linguagem Mas de vai stories. ser no cinema e depois você vai jogar para a plataforma? né? Não, e vou deixar de uma forma também de que a pessoa monte também, que a pessoa possa baixar os vídeos. Se ela quiser mudar de ordem, os stories, ela muda também. Né? A pessoa pode fazer o que ela quiser com aquilo também. Vou criar um pouco essa experiência também para a pessoa também. Cara, então tem várias novidades chegando aí, né? Foi tudo experiências que é isso, porque é isso que eu tenho desde a faculdade, assim. Cara, esse processo você tem que estar muito conectado. Você tem bastante inquietações criativas, né? Porque você está falando de coisas muito distintas, né? Cara, mas o barato é isso também, né? E você é Barato da muito, profissão é isso, muito né? corajoso, né? Assim, porque eu digo... Pode ser ignorante. Não, mas você tinha a possibilidade, veja bem, vamos pegar agora lá do seu passado, no começo né? Quando você começou a dirigir publicidade, penso eu, era uma época de grandes
salários dos diretores publicitários. Sim. Então, mas pode ser que não, quero saber de você. Mas você fez uma escolha, falou, não, cara, eu vou pro cinema, ou você falou assim, não, eu vou ficar na publicidade até dar... Não, eu tenho uma história boa para contar, esse é um caso bom. Em 97 eu fiz um filme chamado Um Curta, que foi o meu curta que me fez acontecer um pouco como realizador. Comecei a ser visto. Chama 5 filmes estrangeiros, o curta. Passou aqui em São Paulo, na Mostra da Zita Carvalhosa, o Festival de Curta da Zita, que é o festival aqui no Fórum. E aí eu lembro que uma produtora da O2 falou assim, olha, tem a O22, que acho que nem existe mais, mas tinha a O22, que eram comerciais menores, assim. A gente fazia teste lá na Ponta Porã, lá ali na... Isso. E, cara, estamos procurando diretores, assim, novos, assim, talentos novos, e eu queria marcar uma reunião com o Fernando Meirelles, para você conhecer. Até falei isso com o Fernando, depois que eu conheci o Fernando. E eu falei, cara, se eu fizer isso, é um caminho sem volta, eu vou virar um diretor de publicidade. Falei, não, eu vou... E Brasília estava começando, eu falei, cara, melhor ir para Brasília, onde não tem nada, e aí eu posso crescer, do que vir aqui e me estabelecer como diretor de publicidade, porque é isso, publicidade você faz um comercial, tem que estar ativo, né? Porque se você deixa um gap muito grande vou tirar 3 meses de folga na publicidade, você... Não sei como é que é hoje, mas antigamente isso era esquecido. Profissionalmente, né? Isso era esquecido. Ela falou, não está podendo, aí você nunca mais te chama. E aí eu falei que eu não fui. Eu dei um cano no Fernando Meirelles. Um pouco com vergonha, um pouco, mas também pensando um pouco nisso. Falei, cara, minha carreira é de cineasta, assim. Eu adoro publicidade. Se alguém tiver que quiser me chamar para fazer publicidade também, por favor. Fica à vontade. Eu acho interessante publicidade. Hoje eu acho mais interessante que eu achava. Porque na época que eu queria muito ser cineasta, era muito angustiante essa coisa. Eu era muito jovem também. Ter que negociar com muita gente. Isso para mim era muito, sabe, não poder ter minhas escolhas, não eram únicas, assim, eu não tinha a palavra final, digamos. Foi um aprendizado isso também, quando eu fazia publicidade. Mas eu realmente fiz isso. Eu fui para Brasília, onde estava muito pouca produção, mas eu vi que era uma chance de crescer. Era uma chance de construir uma carreira, começar uma carreira lá, e começar uma carreira aqui fazendo publicidade, para depois, numa hora, ir para o cinema, assim. Então, eu acho que foi uma opção mesmo. Olha aí. Caramba, que legal. Continua se reinventando o tempo inteiro, né, meu? Mas é porque eu acho que a nossa arte é um pouco essa, né? Assim, ela está toda hora se reinventando, mudando de formato. A gente... Tem a reinvenção que é artística e, no paralelo, o mundo está numa aceleração louca. Então, você tem que ainda adequar o que você quer transformar e dar de recado novo com isso. Assim, agora é Reels, então eu vou fazer um negócio no Instagram. Eu vou, né? Sim. Podcast vindo com força. Você está abraçando tudo, acho ótimo.